Sejam muito bem-vindos a mais um episódio e ao 10º episódio do PenaCast. Hoje com duas pessoas aqui que, cara, na moral, o celular tá aberto para anotar, porque é muita coisa para você que quer evoluir, que quer empreender, que tá com aquela dúvidazinha se empreender vale a pena ou não. Fica com a gente aqui, prepara para voltar, porque é muita informação boa. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Esse episódio é incrível, patrocinado pela Vox2U Macaé, a maior escola, já falei isso algumas vezes, eu acho que isso é bom falar sempre, né? A maior escola de oratória da América Latina. Obrigado, Vox2U, por essa oportunidade, ao Plenamente Tudo também, por essa oportunidade de estar passando esse conhecimento a muitas pessoas, ao máximo de pessoas possíveis. E para quem não me conhece ainda, meu nome é Daniel Vieira, eu sou mentor e hipnoterapeuta para profissionais offshore, host do podcast, onde eu tenho a honra de dividir essa mesa também como host, esse meu irmão de vida, irmão de missão, esse meu sócio Augusto Dias. Então sejam muito bem-vindos a mais um episódio, como o Daniel falou, o episódio de número 10, cara, tamo aí, né? Já ultrapassamos aí a faixa dos 2 meses de gravação. Tem sido muito legal estar participando desse projeto junto com você e com esses convidados sensacionais que a cada dia estão cada vez mais fervorosos, né? Porque eu acho que a galera vai vendo o podcast, vai falando assim, dá pra testar esses caras. Então, vindo, cada vez mais fortes aí, a gente gosta desse desafio, isso é muito bom. E, mais uma vez, obrigado Vox2U pelo patrocínio, tem sido uma experiência excelente estar aqui com essas pessoas incríveis, com pessoas de áreas e nichos completamente diferentes, mas que tem muito a agregar. E hoje, de fato, né, a gente tá com uma galera aqui da pesada, braba, né, mano? Braba, assim, né? Braba, acho que não tem outro... E só pra terminar a minha apresentação, eu sou hipnoterapeuta e mentor de pessoas aí que buscam alta performance profissional e que também buscam se livrar de uma vez por todas dessa síndrome do burnout que tem atrapalhado muita gente no mercado de trabalho hoje. E agora pra gente abrir com essa galera sinistra, Daniel, introduz essa galera pro pessoal. Eu acho assim, fica até complicado introduzir, entendeu? Pra não errar aqui, porque o currículo... É melhor uma colinha, hein? Irmão, o currículo desses caras é gigante, velho. Não, os caras são gigantes, então nem tanto gigante a nível de tamanho. Porém, a nível de conhecimento, irmão, puta merda. Não, se liga só. Hoje a gente tem a honra de ver pela primeira vez aqui esse cara que saiu lá do interior do Espírito Santo, meu irmão. Onde fez engenharia química, morou na China e veio parar em Macaé. Morou na China e veio parar em Macaé. Olha isso. Teve aonde fundar a startup. Essa startup aí que é Violenta, a gente vai falar um pouco dela mais aqui sobre o tamanho, sobre o que ela está atingindo já. Com o Camilo também aqui, onde descobriu essa missão de vida, junto com o Camilo, essa missão de vida de ajudar as pessoas, os colaboradores a viverem alta performance. Muito bem-vindo, Pedro. E junto com o Pedro, temos o Camilo também, esse que já está na segunda vez aqui hoje, trouxe aquela graça, o seu sócio, aceitou vir. Na verdade não aceitou vir, foi só questão de a gente ajeitar a agenda, que ele aceitou desde o primeiro momento que a gente conversou. O cara é incrível demais. E temos aqui com Camilo também, empreendedor do ano, mentor, palestrante, também CEO, junto com o Pedro, da TID Sustentável, startup número 1, referência em inovação em nossa região. É só referência em inovação, só isso, irmão. só. É muita loucura. E número 1 em saneamento na América Latina, cara. Nordestino até hoje, seja muito bem-vindo, Camilo, e muito bem-vindo, Pedro. Muito bem-vindos. Obrigado. Poeta Pedrão, você foi fazer primeiro. Nossa, eu fico até sem graça aqui de falar. Eu acho que eu nunca fui anunciado dessa forma, assim, em nenhum lugar. Isso é honra nossa ter você aqui. Claro, tem que valorizar muito. Cara, a gente já queria começar já com a primeira pergunta. Cara, o que fez você... Quando a gente conversa aí nos bastidores e coisa e tal, é sempre você voltado para essa parte humana das pessoas, dos seus colaboradores, ou de conversar também. O que fez você, na sua parte humana, enxergar que era possível juntar com um cara mais técnico que não tinha tanto essa parte humana? Eu vou falar tanto, tá? Porque com certeza tinha e tem, na verdade, mas o cara tinha mais parte. O que fez você? Como é que foi essa parte da sua história? Eu vou voltar lá no ano de 2009. Primeiro, eu sou muito grato aos meus pais, assim, minha mãe principalmente foi peça fundamental, cara, na pessoa que eu sou hoje. Lá em 2019, cara, é uma coisa que eu quase não falo isso muito pouco. Eu sofri de depressão, sabe, cara? Eu era uma pessoa muito fechada, muito introvertida. Isso aqui que a gente tá fazendo eu não ia fazer nunca, mais nunca. Eu era extremamente fechado.
E aí eu, enfim, tava tentando entender, e aí fiz um tratamento e passou isso, entrei na faculdade, e aí na faculdade é como se fosse uma vida nova, sabe? Tudo começando aí com a cabeça mais limpa. Hoje eu entendo que a minha frustração é porque eu vivia tentando agradar as pessoas, e aí quando você vive tentando agradar os outros, você esquece de você, e dali vinha, né, muito da minha angústia e tal. Cara, ver o que eu era e o que eu sou hoje, a alegria que eu tenho de fazer o que eu faço, assim, pô, uma transformação gigante da vida, muito bacana mesmo. Saí do interior do Espírito Santo e hoje, vocês falaram, a gente montou uma empresa, cara, tem uma galera lá que trabalha com a gente, é um ambiente que, assim, é do cara, nem sei se pode falar muito palavra. Vambora. É tudo nosso, irmão, todo mundo entende a intensidade que a gente tá falando. É um ambiente fora de série. Eu escutei de muita gente, pô, você desse jeito aí, eu tenho aquele arquétipo de inocente, sabe? Eu falei assim, cara, eu vou dominar o mundo. A galera, você não vai dominar o mundo. Cala a boca, eu vou. E vou na minha. E aí ver, sabe, o que a gente conseguiu montar. Eu já escutei, cara, com esse pensamento você nunca vai conseguir montar nada, né? Assim que o mundo funciona. E eu falei, cara, eu vou dobrar a realidade aqui na sua frente, sabe? Vou mostrar que tem como. Então o Pedro não tem perfil. Pô, cara, o Pedro não tem perfil pra empreender. Cara, você tem perfil, você tem muito. Enfim. Caraca. E aí eu percebi, assim, o que acontece na vida de uma pessoa quando ela encontra o que ela curte mesmo fazer, sabe? E não foi aquele caminho de flores, não. Eu morei de favor muito tempo. Teve uma época ali que eu morava, uns brothers me ajudaram, eu fiquei na sala lá de um apartamento. Aí o outro me acolheu aqui, morei na casa de Camilo. Um monte de canto, cara, altas coisas assim, pra fazer dar certo. E aí eu tenho muita lembrança da minha mãe, cara, que eu vi, né, minha mãe com meu irmão foi uma criança muito doente, meu irmão com parada respiratória, minha mãe no ponto de ônibus lá, esperando um ônibus pedindo carona pra levar ele pro hospital, e a galera falou assim, poxa, acho que vai morrer, minha mãe, meu filho não vai morrer, e é a pessoa que mesmo a gente tendo... A mulher é foda, mesmo, tá? Pô, minha mãe é foda. Mulher é foda. Mesmo inclusive o melhor doce que eu já comi na minha vida. Então, aí, porra, minha mãe, ela engravidou 5 vezes, cara, pra poder ter filho, ela perdeu 3, aí teve meu irmão, o médico falava que ela não ia conseguir, é meio que você vê que repete algumas coisas. Ela falou, vou ter filho, e teve. E aí família muito humilde, muito simples, ela queria fazer as coisas pra gente que ela não teve, aprendeu a fazer doce, minha mãe foi professora há 37 anos. Caramba. Aí um outro episódio, eu lembro que meu avô faleceu, minha avó juntou com outro senhor, esse senhor veio a falecer também. E um rapaz que trabalhava num comércio ali embaixo de casa ajudou, né, a carregar o cortão, uma coisa meio punk. E ele ia ter o primeiro filho. E aí ele pediu um orçamento lá pra minha mãe pegou e deu pra ele. Eu falei, mãe, o que você dá? Ela falou assim, pô, meu filho, eu sei qual que é a dificuldade de um pai e de uma mãe que quer dar uma coisa pra criança ali, não tem como. Eu achei que era isso. Então, assim, com a minha mãe eu aprendi a enxergar a minha alegria na alegria dos outros, sabe? É uma parada que eu vivo muito. Isso é muito assim, legal, pô, tô até arrepiado. É maneiro, cara. Eu aprendi isso e de verdade mesmo. Curta ali, fazer as paradas que o meu pai aprendia a ser amigo, a ser um camarada fiel, uma pessoa honesta. Então, veio muito assim da minha criação. E eu vi que poxa, se eu era de uma forma e teve como virar uma parada que hoje eu julgo, eu sou realizado, sabe? Sempre tem muita coisa ainda pra fazer, eu tenho o objetivo de ser o cara mais foda do mundo mesmo nessa parte de performance de pessoa, e eu vou dar o meu último suspiro de vida tentando fazer isso, sacou? Não vou parar, não tem nada que vai me parar disso. Aí, eu vejo que eu consegui umas paradas bacanas, então dá pra fazer, sabe, com todo mundo, porque eu sei onde que eu tava, cara, eu realmente vivi uma parada que não é legal, sacou? Uhum. E aí é quando você até se pergunta assim, pô, mano, se eu não tivesse vivido essa parte que foi tão difícil, será que hoje eu ia ter o mesmo pensamento que eu tenho? Será que você ia dar o valor pra todo esse cenário, né? Cara, aí assim, eu vejo que isso foi um fator fundamental pra eu me dar tão bem com o Camilo, sacou? Legal. Hoje eu enxergo como que tinha que ser eu e ele, cara, porque eu tenho o lado humano, o Camilo tem um lado agressivo, mas aquela agressividade boa, sabe? O cara que vai pra cima. Durante muito tempo eu fui muito passivo na minha vida, eu era aquele cara mais marcha lenta, mais devagar, e com ele eu vi e falei assim, porra, esse cara aqui... E o legal de, assim, você viveu os dois mundos, né? Você já viveu lá atrás, naquela parte mais complicada, mais difícil, mais desafiadora da sua vida, onde você, querendo ou não, aprendeu a lidar com as coisas de uma maneira mais humana, de uma maneira mais
pensando mesmo no próximo, ajudando, vendo sua mãe, seu pai querendo muitas coisas, sendo desafiados, sendo às vezes questionados por muitos, né? E você disse que fez engenharia também, então você viveu a parte técnica, a parte que você tem que usar muito o seu raciocínio, a parte lógica, analítica. E o interessante, que pouco que você falou, que quando você coloca isso numa balança, né, você vê que no final das contas a técnica é importante, né, a parte racional é importante, mas se você não tiver a parte humana por trás, a parte de olhar para o próximo, a parte de querer fazer com que as pessoas sejam a sua melhor versão, parece que as coisas não vão para frente, né? Você fica meio que travado só naquela parte técnica, né? Eu digo assim porque a gente já conversou muito, eu também vivi isso. Na parte técnica, eu sempre quis ser um engenheiro de sucesso, já corri atrás, trabalhei em grandes empresas e tudo mais, e hoje estou aí, hipnoterapeuta, mentor, trabalhando com pessoas, querendo ver a melhoria das pessoas. E Camilo, assim, agora é claro que a gente vai fazer uma introdução muito bacana, porque a gente falou de uma pessoa com um lado completamente humanizado, olhando, focando nas pessoas, e a gente já conversou com você outra vez, e você vem muito forte com essa nomenclatura mais técnica, com uma ordem de grandeza mais pensando na funcionalidade, na prosperidade mais monetária mesmo ali da empresa, fazer dar certo, correr atrás de muita gente, vender, essa parte de marketing pesada. Então, acho muito, muito foda essa junção de vocês dois, porque vocês conseguem otimizar o processo de uma maneira absurda. Nunca vai ter um cara na empresa que vai estar lá mal, que vocês vão deixar mal só porque vocês querem que ele produza. Cara, é muito genial isso que vocês estão fazendo. Isso é sensacional. Então, faz uma introdução de quem é você novamente. Vão ter pessoas novas assistindo o podcast hoje. E quando você terminar, fala um pouquinho da TID e dessa junção que vocês dois, dessa explosão de ideias maravilhosas que vocês tiveram. Tá, eu vou começar na realidade falando um pouco do complemento e o motivo pelo qual o Pedro é meu sócio. Mas, na verdade, eu falo muito para ele o seguinte, né? Casamento é uma sociedade e sociedade é um casamento. Né? É isso. Então, uma coisa que nós temos muito bem alinhadas, uma coisa é quando a gente fala de capacidades técnicas, hard skills, algumas soft skills, mas valores é algo que a gente tem que estar muito bem alinhado. Então, mesmo eu crescendo, né, no Nordeste do Brasil, com a realidade também pobre, assim como o Pedro também, a gente vem de realidade bastante humilde, e o Pedro aqui no interior do Espírito Santo, nossos valores foram moldados, e normalmente, né, criação, onde existe uma matriarca, né, e a gente tinha isso muito parecido. Então, só falando da junção, quando a gente começou a pensar sobre fazer a TID, eu escutei muitas pessoas, porque assim, eu vim de uma bagagem técnica mais forte, entre aspas, de trabalho de multinacional, e o Pedro estava em Macaé à procura de um trabalho desse. A gente dividiu a mesma casa aqui, né? Só que, assim, apesar de eu ser muito racional em algumas coisas, eu também sou muito guiado pelo, entre aspas, feeling, que é muito de frequências e energias, né? Perfeito. E de cara, eu vi que era um cara altamente leal, tá? E assim, meu irmão, eu preciso encontrar um cara que acredite nas coisas que eu penso. E cara, você confia em mim que eu vou conseguir fazer a gente mudar a pílula da Matrix? A gente, quando chegou, a gente infelizmente nasceu e comeu a pílula errada, velho. A gente vai gastar uma energia agora fodida, mas nós vamos conseguir mudar a pílula. Que é um trabalho gigantesco, tá? E ele falou, cara, confio. E a grande vantagem, pelo menos minha do Pedro, é o seguinte, para quem quer começar a empreender, sempre buscar sócios que realmente sejam ali complementares, mas, cara, a questão de você ter os valores alinhados, tá? E a questão de você realmente ser leal e confiar é muito importante. Porque a gente hoje começa a empreender num nível que é diferente do empreendimento tradicional, que é um ritmo diferente, uma gestão bastante complexa, bem diferente, muita tecnologia. E não tem tanto tempo de todo dia que o Pedro fecha um caixa, eu ir lá conferir o caixa dele, ou eu fazia aquilo, ele vir conferir o meu caixa. Tá? No entanto, eu tenho as minhas funções diárias que são necessárias para a empresa e eu faço aquilo fielmente, e o Pedro tem a dele. Nem todas as decisões que eu estou tomando durante o dia com reuniões hoje, por exemplo, eu aviso ao Pedro. Tá? Legal. Só que o Pedro sabe, irmão, o que você fizer,
a gente vai passar por isso junto, as consequências positivas ou negativas, mas a gente sempre aprende. Vai passando por muito perrengue de coisas que a gente fez no feeling errado, assim como ele também, assim, fez merda, a gente passa ali. Sempre entra muita piada no negócio, a gente acaba zoando muito o outro, mas a gente sempre aprende a assumir aquelas consequências juntos. Aí, claro, depois de um tempo, conhecimento, a parte técnica, acaba errando menos, tá? Mas isso não impede a gente trabalhar com um modelo de governança onde, se eu quiser parar para ver tudo que é feito na empresa, eu vejo como ele também vê, tá? Então isso é bastante interessante que vocês aprendam. Mas... isso é lealdade pura, né, cara? Exatamente, pelo amor de Deus, isso é irado. Cara, e até porque, no fim das contas, assim, a gente tem lá os 5 principais motivos que geram disfunção num time, tem uma piramidezinha, a base dela ali é confiança. Qual é a primeira coisa que tem que ter? Aí depois, isso tem muito a ver com performance de colaborador. Por que uma pessoa não se abre às vezes? Aí depois vem ali o medo de entrar em conflito, e conflito faz parte, sacou? Da vida. E a gente se desenvolve muito quando a gente entra em conflito um com o outro. A gente já discutiu bastante, tá? Hoje a gente quase... Hoje é bem raro, Mas vez por hoje tá só amor, né? Tá só que assim, a gente vai, do nada a gente tem alguma divergência, a gente começa, porra, que pode, discute, mas aí tem uma reunião aí. Vai lá resolver e depois a gente volta. Cara, mas até hoje não aconteceu ainda de dar um problema na empresa ou alguma situação que a gente não conseguiu resolver. Então é a certeza que, cara, independente do que você fizer, eu sei que você não faz querendo errar, se aconteceu o erro, mas tamo junto, eu não sou o cara que tá pra apontar seu erro, não. Eu sou o cara que na hora da dificuldade, a gente vai pegar um na mão do outro, e a barreira aqui agora é essa. A gente zoa um pouco às vezes, depende do erro, a gente zoa um pouco. Não, zoa, mas zoa assim, mas, cara... Saudável, né? A gente curte ali. É aquele ambiente de família, sabe? Que pode tudo. Cutuca até no talo. Mas aí a gente tem essa certeza, cara, que eu assistindo uma aula, eu vi definição de confiança do professor chamado Gino Terentino. Fantástico, assim, o que ele falou. Ele perguntou para um policial o que o policial entende como confiança. O cara falou, confiança pra gente é quando eu tô fazendo, a gente tá fazendo uma inserção, tá fazendo alguma operação, eu consigo ver 180 graus e tem um colega que vê 180 graus nas minhas costas. Aí o cara ele falou, então confiança é aquela pessoa que enxerga o que você não vê. Ele falou assim, cara, é muito mais que isso, é a pessoa que tá com uma arma atrás de mim, eu sei que eu não vou tomar um tiro, sacou? Então é muito da nossa relação essa parada. Não importa, cara, eu sei que você tá fazendo, querendo acertar, e às vezes a gente erra, na verdade na maioria das vezes a gente erra e corrige e vamos indo nessa. Mas lá na empresa a gente tem disso, cara. É um ambiente que a pessoa, ela é livre pra ser ela. A gente não... Lógico que não é bom errar, sacou? Não tô também colocando um glamour no negócio, porque é mó ruimzão na hora lá. Claro, energia tá baixa. doido. Pô, é chato. Mas enquanto ser humano a gente é falho, cara. Então isso é uma certeza na vida, sacou? É certo que a gente vai morrer, é certo que a gente vai errar. Você aprende a lidar com isso, você vai estar andando mais pra frente, cara. E a gente vive essa parada, sacou? Isso, existe uma coisa muito boa pra me ensinar na cultura. A gente agora, tá, depois de 5 anos de empresa, que parou para realmente ter escrito o código de cultura da empresa e tal. Então, até então, a cultura da TID era na atmosfera, cara. Você entrava na TID, né, o Daniel esteve lá, você sente a densidade da energia um pouco diferente. Então, muitas das pessoas que entram na TID, tá, elas têm diversos gatilhos, diversos traumas, diversas coisas ali que atrapalham muito a performance dela. E a gente lá tenta tratar, entre aspas, né, dando oportunidade ali onde ele se sinta realmente não digo aconchegante, mas realmente apto para ele ser quem ele realmente é. Perfeito. Isso é o principal. Eu tenho um cara lá que já rodaram várias funções, porque eu percebo que o cara tem um potencial muito bom, falta encontrar a cadeira certa para a bunda dele, tá? E não existe isso. Então assim, todo mundo que entra lá, a gente tenta muito entender o que é que ele quer, tá? Porque a TID é a ponte para ele alcançar aquilo que ele quer, e não obrigatoriamente é ser eternamente um colaborador ou um sócio TID, tá? E principal, cara, fique ciente, como o Pedro falou, até hoje, graças a Deus e muito trabalho, não teve nenhum problema que a gente não resolveu. Então esse senso de confiança de um colaborador nosso que vai para a área técnica, por exemplo, ele erra,
e ele não se torna o que tem muito na cultura do offshore, um inerrável, né? Ou seja, aquele cara que erra, mas na hora ou esconde ou põe a culpa em alguém, mas nunca erra. Nunca vai admitir. Nunca vai admitir que erra porque é ser fraco, não. De forma alguma. Lá a gente realmente entende, cara, perfeito. A única coisa que a gente realmente não tolera é quando você erra e você não quer aprender com aquilo. E aquilo se repete uma vez, se repete a segunda vez, tá? Mas assim, é um ambiente que eu hoje tenho muito orgulho da cultura que a gente criou, que antes era atmosfera e hoje está escrito, muito bem escrito, tá com os pilares, mas... E isso é legal, porque assim, querendo ou não, é um trabalho de desconstrução da pessoa. Porque a gente, por exemplo, que está há muito tempo no mercado de trabalho, a gente chega travado. Ou você chega lá, tem um colaborador que está entrando, já tem 2, 3 anos de trabalho, já tem vício, tá travado, aí já pega essa questão de, eu não posso errar nunca, e eu já errei uma vez, tomei um esporro de um chefe e tal. Então, quando você dá essa oportunidade para ele se desconstruir ali dentro da empresa, e ele falar assim, caraca, eu vou errar, e quando eu errar, na verdade, eu vou estar entendendo o que eu fiz, as pessoas vão ter pessoas ali atrás para me instruir, para me apoiar e dizer o porquê que eu errei, como posso melhorar. Pô, isso é o que acho que todo colaborador gostaria. Eu mesmo com os meus 17 anos e estagiário, lá atrás, se eu tivesse uma pessoa assim, que fizesse comigo, talvez eu, sabe, assim, teria diferente o caminho, não dá pra ficar no e se, mas a gente sabe que o caminho seria muito diferente. Porque a gente cria muito trauma nisso também, né? Falando um pouco do motivo pelo qual a gente empreendeu, né? Eu, pelo menos, assim, eu venho, assim como vocês também, da cultura offshore. E, querendo ou não, acho que boa parte do pessoal que hoje assiste aqui a gente, né? Mercado de Macaé, que hoje são né, atendidos pela terapia, pela piloterapia, vem de uma cultura onde a gente sabe que é meio proibido errar. E quem muda essa cultura, tá? Da forma de você realmente aprender é o líder. Tá? Então, se você hoje é um gestor, tá, de uma multinacional, um supervisor, e você tem subordinados ali que esse cara não tem a abertura de pedir um aumento, ou a abertura de, por acaso, errar em determinada operação, é 100% de culpa do líder. Perfeito. Então, uma coisa que eu acho que tem que acontecer muito, vou dar um exemplo, tá, que ocorreu recentemente em uma empresa daqui, onde alguns colaboradores de forma simultânea pediram demissão todos juntos, né? E isso colaboradores bons, excelentes profissionais, saindo da empresa não pelo salário, saíram para outro lugar pelo mesmo salário, tá? Mas é por conta não tinha uma coisa chamada reconhecimento, e o ambiente de trabalho criado não estava sendo saudável mentalmente. Então, isso para mim é uma preocupação, onde eu, sendo gestor dessa empresa, esse líder, não é que ele tem que ser demitido, ele também tem a oportunidade de errar e realmente está melhorando, tá? Mas profissionais desse tipo, ele tem que ser liderado por pessoas que realmente extraiam delas o melhor delas. Perfeito. Então, assim, ser transparente, o elo de confiança. Eu conheço muitos caras que hoje fazem determinada função, estão no emprego simplesmente por conta do salário, tem muita vontade, é o que mais tem, tá, por conta do salário, mas não se sentem bem. E aí é onde entra o aumento de burnouts, o aumento de outras coisas, porque eu digo a todo mundo assim, cara, existe uma diferençazinha, né? Até o cara que fala muito isso com relação à diferença do cansaço e o estresse. Né? Quando você faz o que você gosta realmente, você sempre está cansado. Quando você faz muito aquilo que você não gosta, você vive estressado. Eu vi isso esses dias. E eu digo para muita gente, né, cara, a quantidade eu nunca vi alguém que faz algo que ama pra caramba ter burnout. Também não. É muito difícil. Mas esse lance que você falou sobre... É isso, né? Sobre fazer... Primeiro é achar o que você gosta, achar qual é o seu propósito de vida. E foi o que vocês falaram. Na T&D, vocês têm um preparo da pessoa para eles achar o propósito deles e usarem a T&D como ponte para alcançarem o propósito deles. Isso é muito forte. Isso é muito forte. E é isso que eu queria comentar. E ver a opinião de vocês, a sua opinião também, Pedro, sobre isso, você que é mais essa parte humana, como é que você gerencia e como que na sua visão tem sido e o ambiente de trabalho, ou como melhor ser o ambiente, como se tornar melhor o ambiente de trabalho para os seus colaboradores, para que eles achem o propósito de vida deles e consigam enxergar que o lugar que eles estão é a ponte necessária para que eles alcancem o propósito deles.
Nossa, cara, tem 1 milhão de formas de eu responder isso aí, não é uma Pessoal, coisa pessoal que tá assistindo aí, ó, pega o caderninho, a caneta que agora vem. Tá bom, 1.1, desce lenha. Vamos lá, pai. porque aí entra uma questão da percepção do indivíduo sobre a vida dele, aí entra a questão do ambiente que está correlacionada com o indivíduo, mas não necessariamente é a mesma coisa. E vamos explorar por essas duas vertentes assim, de começo. Tem uma atividade que a gente faz lá, que eu, cada 6 meses, assim, a cada 3 meses, eu peço pra galera, aí vai do meu feeling mesmo isso. Eu acho que tá nada, eu pedi pra galera escrever Hoje tá mais periódico, antes era muito feeling. Aí o pessoal escreve lá um texto onde eles escrevem pra mim os objetivos pessoais, profissionais e acadêmicos para 6 meses, para 1 ano, para 5 anos e para 10 anos. E aí é muito bacana. Tem uma galera que a gente vê assim que pô, tem um menino lá que ele desenha a casa que ele vai dar pra mãe dele, cara. Ele olha isso todo dia, sacou? O ritual do cara. Você vai falar que esse cara não sabe o que ele quer? O cara fala que essa forma é o FEP, um abraço. O cara tem muito claro que ele quer. Esse cara tem um nível de engajamento que é. Disciplina dele você fala assim, tem um outro lá que, sei lá, ele passou uns problemas, a casa dele pegou fogo, e aí ele foi morar num lugar super punk e tal, tipo assim, condição, assim, renda familiar complicada e tal, não sei o que, aí começou a fazer uns projetos de CAD, porque o cara queria dar pros outros o que foi tirado dele, que foi a casa, sacou? Aí ele viu que na TI dele consegue fazer essa parada. Caraca. Você acha que esse cara performa muito? Esse cara performa pra caralho. O cara achou um propósito absurdo também, né? Isso é legal demais. O cara performa pra caralho, sacou? Tem o outro lá, o Jorge, que a gente sempre fala. O Jorge que até oficina de carro. Esse aí foi bom. Cara, o Jorge chegou lá. Matheus de moto. O Jorge, ele chegou lá, o que chamou mais atenção do currículo dele, servente de pedreiro, cara. E aí, você conversa, vocês têm que trazer esse pessoal aqui na chama eles pra escutar a galera falando. Você escuta essa galera falar assim, mano, esse cara aqui já deu certo na vida, é questão de tempo. E tem uma outra galera que vem de lugares mais simples e tal, e pô, a gente sabe que o ambiente, ele influencia a forma que você enxerga, então na própria escrita você percebe que a pessoa se esforçou muito para produzir aquele texto, escreveu várias e várias e várias linhas, mas é um texto vazio, sacou? É a pessoa que quer ter uma casa em 10 anos, quer ter uma moto em 10 anos, fala assim, pô, essa pessoa ela não aprendeu a pensar grande, ela não tá acreditando ainda que ela vai mudar esse jogo e não vai demorar tanto. Aí é um outro tipo de abordagem, é um outro tipo de trabalho, sabe? Que é trocar ideia e dar exemplo, mostrar, enfim, trazer, até aproximar mesmo. Eles até falaram uma parada aí antes, que é a responsabilidade do gestor lá, a pessoa tem que ter o direito de se abrir e tal, mas eu vejo que falar, você pode se abrir comigo, isso aí é muito fácil, tá ligado? Qualquer um chega e fala. Agora, vai lá ativamente você, cara, criar esse momento com a pessoa, porque você vê, você fala assim, essa pessoa que ela não tá legal, aí aprende a montar um feedback, sacou? Tem 1 milhão de métodos pra fazer isso. Existe a crença de que feedback é uma coisa ruim, cara, e não é, sacou? É você dedicando um tempo da sua vida ali pra identificar uma falha que a pessoa teve e mostrar todas as consequências daquela falha. E imagina a gratidão que essa pessoa vai ter por você ter identificado uma falha que talvez estava travando ela, de ter sucesso na vida dela. Cara, porque às vezes parece que é uma coisa pequena, mas quando você fala assim, não, cara, isso aqui realmente foi pequeno, mas olha só, isso que aconteceu teve impacto aqui, você sabia que tal pessoa ficou chateada, esse aqui baixou energia, isso aqui atrasou, isso aqui não sei o que, olha o tanto de coisa que desencadeia. E aí você fecha, é método marca o nome, quem quiser procurar aí. Tem, método? Marca, que você fala ali o momento, qual que foi a ação, qual que foi a reação da equipe, as consequências, e aí você termina perguntando o que a gente pode fazer aqui em relação a isso, mesmo sabendo que a chance de acontecer de novo é muito grande, porque não é porque eu te falei, cara, não faça isso que você não vai fazer, não é assim que funciona, sacou? E aí você vai acompanhando, você vai entendendo quais são os gatilhos ali que geram aquilo, e uma hora você encontra a raiz do problema, que muitas vezes é a raiz de várias outras paradas. E aí eu acho maneiro conversar com vocês, com o Daniel, ele já me falou várias vezes que às vezes você vira uma chave na cabeça da pessoa, e eu vejo que é isso, sacou? Você experimenta uma sensação nova, assim, caramba, é assim quando resolve, tá legal, é legal mesmo. Essa situação é muito engraçada, porque olha como é que é grande, né? Quando você comentou sobre depressão, que você teve depressão e tudo mais, tem um método, cara, que olha como é que é muito poderoso esse lance de virar a chave.
Sabe que quando você ajuda uma pessoa 0800, sabe, sem pensar em nada em troca, porra, aquela pessoa, sei lá, tá com dificuldade de escrever. Você chega pra ela e fala assim, ó, tem um site, meu irmão, que você bota as paradas que vai te ajudar a otimizar seu tempo e coisa e tal. E aquilo vira um gold pra pessoa, caraca, que você me ajudou, meu Deus. Aí você fica com aquela sensação que tu ajudou a pessoa sem nada em troca. Sabe o que gera no teu corpo? Ocitocina. Esse neurotransmissor que ajuda a sua própria cura e você se sentir bem. O simples fato de você ajudar a pessoa sem querer nada em troca. Isso é muito poderoso, porque isso sabe quando você ajuda a pessoa, caralho, porra, obrigado, se não fosse você, a tua ajuda. E pra você não custou muita coisa. Foi um insight que tu deu, baseado no que tu estudou, ou no que tu escutou da tua mãe. Isso é muito poderoso, cara. E aí isso é tão poderoso, isso vai além de quem tá vivendo ali, porque quem tá olhando percebe isso. E você gera esse mesmo neurotransmissor naquela pessoa. Olha que loucura. E aí você tratou pessoas simplesmente ajudando sem querer nada em troca. Isso é muito poderoso. É por isso que cara, essa nossa parte humana, quanto mais a gente explora isso, velho, é mais incrível, mais a gente vai arrepiando e vai se sentindo bem, sabe? Porque é isso, tem neurotransmissores bons sendo gerados pelo simples fato de você fazer o bem, velho. Isso é muito foda, vou dizer porque isso é um dos valores que eu e o Pedro tem muito, mas muito parecido, tá? Tanto é que assim, a gente, enquanto morava junto, ajudava muito o outro sem ter nada em troca. Ele me ajudava, né, cara? Porque eu não tinha nada pra oferecer em troca. É ruim, cara. Você com ideias, com certeza, com a sua ideia de conversa do Camilo, quando chegava em casa puto lá da empresa onde ele tava. E você botava ele, calm down aí, sei lá, as coisas e tal. Isso era uma ajuda do cacete que virava a chave pra ele. E assim, uma coisa que eu falo pra todo mundo é quando a gente começa a empreender, tá? Pelo menos o nosso, né? Quando a gente começou, só pra você ter uma noção, eu sempre gostei muito de ajudar pessoas. Falei isso aqui da outra vez lá. Eu adoro ajudar as pessoas. Eu me vi muito na necessidade de começar a sentir que eu seria ali a âncora para as pessoas, a âncora que eu não tive, né? Então assim, eu sempre tive muito essa vontade de ajudar. É para mim muito gratificante eu ver como o Samuel entrou na TD, como ele está hoje, todo o processo, como ele está hoje. Né? Tive a oportunidade de fazer uma análise de caso você olhar com o cara. Hoje quem coordena a nossa parte da operação toda, de operação toda é o Jorge está com 23 anos? 23, 24 anos. Ele é quem viaja o Brasil todo fazendo as ativações de nós estamos abrindo agora simultâneo. É foda. Ele senta na reunião com engenheiros da maior rede hospitalar do Brasil e, cara, no chinelo. Tá? E muitos, eu te digo, às vezes ele não tem, tá, pessoal, o conhecimento naquele ponto, mas a gente conseguiu implantar nele, no Felipe, que já tinha isso muito embrionariamente, a gente começou a desenvolver um nível de autoconfiança que quando ele chega em uma reunião, independentemente da idade, ele brilha e o resto é preto e branco. Irado. Tá? Então a gente faz muito isso. Assim, o fato de ajudar, quando a gente começou a D&D, fazia muita coisa, e ainda faço, gratuito. Pô, Camilo, vai ter um evento agora aqui no Web Summit no Rio, cara, tem como você palestrar? Vou, cara, só chamar. E aí depois de fazer tantas vezes, antes, quando eu pegava minha agenda do começo do D&D, eu tinha um evento por mês. Tá? Evento, inclusive, reunião com o cliente por mês. E tanto a gente fazer. Hoje eu ajudo Prefeitura de Macaé, um monte de programa de aceleração. Os clientes que eu tenho, olha, nada a ver, tá? Os clientes que eu tenho de economia de água, eu hoje estar muito inserido na parte de inovação, Camilo, cara, preciso de uma solução disso e disso. Opa, como a gente passou de tanto programa de aceleração, com essa solução. Hoje eu passei uns 3, tá, contatos de solução para contratar com multinacionais, isso sem cobrar nada. Né? Isso é muito e aí, até um certo ponto, todo mundo fala, mas até quando vai ser filantropia, né? Até quando você vai estar fazendo tudo de graça para os outros? Cara, hoje eu tenho uma agenda para você conseguir sentar comigo durante o dia, você sofre. Que eu vivo com a agenda presa de ponta a ponta, de tantas reuniões, de tantas coisas que vão surgindo. Lembra aquela pessoa, essas 3 pessoas que hoje eu passei o contato intermediário, cara, confio na solução muito prática, faz uma reunião assim assado, já faça um brief da reunião, eu não deveria fazer isso, não deveria fazer isso, tá? Faço. Vendeu metade do processo. Do nada, aí o que acontece? Do nada não, porque nunca é coincidência, tá? É a lei da colheita. Daqui a 6, 7 meses, um desses 3 caras não... Camilo, o cara surgiu um cliente meu aqui agora, ou o cara tô captando agora um fundo de tal forma. Hoje em dia a gente tem uma rede de contatos. A gente que conseguiu criar um network dentro de 5 anos e uma empresa tão estruturada que as coisas ocorrem hoje como efeito avalanche.
Toda semana tem muita coisa pra gente estar fazendo, pelo fato de a gente simplesmente ter ajudado tantas pessoas sem querer absolutamente nada em troca. Legal. Tá? Então, assim, isso é parte muito da gente desde enquanto empreendedor, e isso é um valor. E aí, quando você fala que é um valor seu, eu não acredito muito nessa esfera, não, mas eu sou um profissional rude e uma pessoa super dócil. Eu acho que é muito de alguns valores que você tem, seja na esfera profissional ou na pessoal. Cara, isso é bom porque assim, a gente... Cara, esse podcast é sensacional porque assim, a gente pelo menos eu olho pra vocês assim, eu falo assim, cara, a gente sabe o caminho, né? Tipo, que a gente vai percorrer. É claro que vai ter muita dificuldade, a gente tá... Agora a gente pode falar isso mais abertamente, porque já tá tudo registradinho. Agora a gente vai falar. Que, inclusive, essa ajuda que vocês comentaram, que ele comentou, é a ajuda que eu recebo direto, eu recebo de você e do Pedro. Que o Pedro também, não, porra, mano, e coisa e tal. Responde também. E eu só não te mandei porque não ficou pronto ainda, porque eu vou te mandar de novo. Porque tá doido, ajuda violenta. Pô, demais, cara. E é um feedback, porra, muito importante pra gente, sabe? Então, assim, a gente tá iniciando essa empresa agora. Falou, tirou essa vírgula, eu tiro, né? Com ideias, assim, que a gente, poxa, colheu durante todos esses anos de vida. Pô, trabalho na parte humana, na parte espiritual, sabe? A gente tá fazendo essa junção, cara. E, assim... Quando a gente senta, imagino que vocês passaram por isso lá atrás também, quando a gente senta assim, 1 horinha, 2 horinhas pra trocar uma ideia sobre o projeto, cara. Ideia, brainstorming violento, a gente anota. Aí 50% faz sentido, 50% a gente viajou na maionese pra caramba, aí a gente pega esse 50% que faz sentido, joga em evidência e começa a trabalhar em cima desse 50%, aí começa a sair coisa boa. Né? Então, assim, é interessante estar com vocês aqui, eu acho isso muito legal, porque a gente consegue ter uma visualização, né, do que a gente quer, de onde a gente quer chegar. Isso é muito bom, cara. Uma coisa, tá? Que a gente tá um pouco aleatório, mas vou explicar pra vocês. A vantagem que é de você escutar muito bem pessoas que já empreendem, tá? Assim, tem que ter uma humildade intelectual, por mais que você sente com um cara que, mas já empreende há 10 anos, há 20 anos, sempre de copo vazio para escutar. Mas nunca, tá? Deixem de manter a impressão digital de vocês no negócio, tá? O que é que eu tô querendo dizer com isso? Eu acredito demais, tá? No nosso taco. Acredito demais no que a gente faz, tá? E vez por outra eu sento com alguns consultores que nós temos, alguns mentores que nós temos, que é banho de água fria. Né? É banho de água fria. O cara tá viajando, o cara não vai dar merda. Cara, que target é esse? Que valuation é esse, louco? Ontem teve uma reunião antes de ontem, cara, que foi a reunião toda. Pô, não tem como, assim, cara, tá muito complexo, não tem nem foi nada, cara, não é assim, sabe? Só que assim, só sabe o que eu vivo hoje, você só pode entender o que eu vivo hoje se você tiver caminhar todos os passos que eu caminhei até agora. Então eu sei exatamente cada uma das coisinhas que estão nos planos de negócio que a gente faz, que tá na solução que a gente tem, que é hoje em dia. Então assim, por mais que aconteça de a gente chegar a te ajudar, passar uma consultoria, é muito importante escutar, tá? Se você realmente entende que aquela sua solução é viável, acredite naquilo. Mas aí quem manda não é você. Quem manda é o mercado. Perfeito. Então quando eu chego e falo contigo aqui, cara, essa solução assim sensata é muito boa, e você, mas não vou. Vai ao mercado, testa. Primeiramente, quem vai dizer se o negócio é bom ou não é o mercado. E foi o que a gente fez. A gente já tudo que a gente testa. A gente hoje passou quase 4 horas na reunião para redefinir algumas coisas do marketing desse ano. Chegamos na conclusão que, na boa, que foi que nós criamos isso. Tá, e qual é o melhor? Não sei, mercado. Joga e aí é avaliar dado, velho. Joga e vê avaliar dado. Nem troco mais dessa com muito. A gente, claro, a assertividade é um pouco maior por conta da quantidade de vezes que a gente já repetiu. Perfeito. Mas acredita muito nisso, mas no final das contas é mercado. Tá. Entra, Pedro. Coitado, deixa o Pedro falar. Querendo entrar as 3 vezes, a gente fala pra caralho. Fala, pelo amor de Deus. Cara, é que você falou uma parada, assim, a gente sabe o caminho. Cara, a gente não sabe o caminho. Na real, empreender é uma grande provação de fé, sacou? É você acreditar numa parada que não aconteceu ainda. Exato. E o Camilo falou, cara, o mercado ele muda todo dia, sacou? Todo dia sai uma informação nova. Então o seu caminho hoje, ele pode ter uma direção nova, a depender do que acontece no meio externo, sacou? E até uma parada muito bacana, durante muito tempo, cara, eu fui frustrado com rotina de trabalho pesada e muita demanda e muita coisa chegando e cliente pedindo e vai, eu falo, caralho, não para de chegar a fogueira, toda hora tem que apagar a fogueira, quero acabar com isso, está errado.
porque eu vi um slide, cara. Um slide que mudou minha percepção totalmente. Porque, pô, as Big Corp mesmo tem uma dificuldade tremenda de inovar. Isso aí não é novidade para ninguém. Porque tem processo muito engessado. Então, quando o mercado muda, não necessariamente você consegue adequar aquela rotina que está toda certinha ali para rodar bem. Eu falei, caramba, o que eu queria ia foder com a empresa, ia matar a empresa. Porque o que a gente tem que fazer não é aprender a acabar com as fogueiras, é aprender a redefinir as prioridades. E hoje eu enxergo que redefinir prioridade faz parte da nossa rotina. Porque se sair uma novidade amanhã no mercado, a gente vai ter que aprender a lidar com isso. É isso que garante a perpetuidade do nosso negócio, sacou? Eu falei assim, pô, tava com a visão errada. E aí, quando você muda a percepção, você já enxerga a fogueira de uma forma muito mais legal. Eu falei assim, caramba, hoje a gente soube redefinir as nossas prioridades. É o que você falou da outra vez, Camilo, desculpa te cortar, que é o quebrar o padrão. Né? Quando você quebra o padrão de certa forma, você consegue enxergar de uma outra percepção, né? Isso eu comentei, a vez, inclusive, que eu falei do podcast, acho que eu comentei com você sobre exatamente isso, a quebra de padrão, que na PNL, na programação da linguística, ensina pra gente que toda vez que você está linkado a algo, ou seja, muito atrelado em alguma coisa, seja ele um trauma, seja um processo, seja qualquer coisa, quando você faz a dissociação, quando você sai dali daquela situação, ou seja, quebra o padrão ao qual você está vivendo, você consegue ter uma abertura de pensamento muito maior. Né? Um exemplo agora, né? Agora eu dei uma fugida com a minha noiva agora lá para meio do mato, pro meio da serra. Falei, vou quebrar meu padrão aqui, né? Tipo, eu tô para embarcar e nessa rotina muito doida da nossa parada de atendimento, do boxe e coisa e tal. Falei, cara, calma aí. Tem que quebrar o padrão, irmão, para poder zerar e assim, e obviamente ainda casar, né? Tô afim de casar ainda, né? Então tem que manter ali, né? Sei como é que é. Sei como é que é, tá pra casar também. Passei por isso recentemente, mas aí, muito bom. Pô, não, tá com certeza. Tá legal. Bom. Assim, e é isso, né, cara? Não, eu gosto tanto que eu tô indo pra segunda vez. É isso aí, mas a parada é essa. Quando você quebra esse padrão, você se permite absorver mais coisas boas. Por exemplo, nesse tempo que a gente estava lá agora, foram 3 diazinhos, sabe? Mas foram 3 dias que eu e ela, obviamente, a gente se aproveitou muito, mas ao mesmo tempo a gente também produziu muito. Tanto nos nossos negócios, quanto ela no negócio dela, sabe? Então, assim, isso que é muito legal. Ou seja, como é que eu, quando saio da minha rotina, ainda consigo produzir bastante? Sim, consegue. Porque você ativa sinapses neurais na tua cabeça de que tá tudo bem. Sabe essa técnica do você fingir que tá sorrindo o tempo inteiro? Que eu falei pra tu? Quando você finge que tá sorrindo, ou simplesmente força, bota uma caneta aqui fingindo que tá sorrindo, você tá dizendo pra tua mente que você tá tudo bem. E se tá tudo bem, aquele estresse, aquela pressão que você tá vivendo, ela some. E você consegue focar na solução daquele resultado. É o 1% de descanso dos 99% de trabalho, né? É onde vem os insights, vem tudo, né, cara? Isso. Muitas das pessoas, né, que conhecem a rotina da forma que a gente trabalha, né? Às vezes por outra fala, pô, Camilo, em algum momento você vai pifar, uma hora a conta chega, aquelas coisas que sempre a gente escuta, né? Assim, eu acho que o principal, e aí várias metodologias servem para isso, inclusive pela terapia, é o autoconhecimento. Demais. Tá? Cara, não tem absolutamente nada que eu faça que por acaso eu não saiba as possíveis consequências daquilo. Tá? Eu durmo muito pouco, tá? E sei que eu durmo muito pouco e o meu corpo não precisa dormir muito. Ao mesmo tempo, tem pessoas que falam, não, mas normalmente a pessoa não consegue trabalhar muito durante muitas horas seguidas. Eu normalmente quem? Eu não tenho muita opção. Por quê? Porque eu hoje quero proporcionar para minha família, para minha esposa, para minha filha que está vindo aí. Ó, né? Inclusive, a vinda dela mudou alguns prazos, algumas estratégias da empresa. Alguns não querem mudar completamente. Mudaram completamente. Meu, então, como o Zoe. Tá? Então, assim, esses prazos existem e, cara, se eu fosse trabalhar, é só raciocinar. Quando eu trabalhava em uma multinacional, tinha gente que falava, tenho 2 raciocínios. Você tem que ser workaholic para trabalhar pra caramba, ou, se você passar 17 horas, você é desorganizado. Tem esses dois contextos aí bem complexos, né? Do mesmo caminho, né? E aí o cara que trabalha até 17 horas, né, que ele se acha que é organizado, e o cara que estica, ele acha que é porque tem demanda demais. A verdade mesmo é que, e aquele cara que trabalha até 17 horas fala, cara, trabalhar mais de 8 horas por dia, você não consegue render.
né? Então assim, ele tem que falar por ele. De tanto ser necessário trabalhar muito tempo do meu dia em alta performance, e se eu tenho um prazo específico para conseguir fazer essa chave virar, se eu trabalho 8 horas por dia e eu ia ter esse resultado em 10 anos, e eu consigo, se eu quero ter em 5 anos, meu irmão, meu corpo, perdoe, é um precinho que talvez eu precise pagar a médio e longo prazo, mas eu vou ter que trabalhar 16 horas dia, né? E no mesmo ritmo, e claro, um pequeno senoide ali, mas tentando ao máximo. E existem N outras coisas que a gente pode fazer, tá? Assim, desde fisioterapia, desde exercício, desde meditação, várias coisas que eu tento manter na minha rotina, tá? Pra reequilibrar. Hoje em dia eu diminuo um pouco o nível de disciplina que eu tinha militar, né? Hoje o Feb é um cara que hoje é um cara praticamente militar nas disciplinas dele, tá na idade para isso, e hoje eu me dou a folga de, pô, eu vou dormir até 7h30, vou dormir até 6 horas, né? Antes não. Então, isso para mim é essencial, a gente conseguir se autoconhecer, isso é importantíssimo para você saber até que ponto você consegue esticar mais, esticar menos, porque essa rotina de empreendedor, cara, é um pouquinho pesada, principalmente no nível de negócio que a gente tem, o tipo de negócio que a gente tem. Cara, é pesado, mas aí é maneiro. É ótimo. Claro. Tem essa vertente, assim, é uma pena que não são tantas pessoas que têm a oportunidade de viver isso, sabe? Pô, eu só trabalhei na TD, cara. Eu teve um colega aqui que eu trabalhei com ele lá, vendendo placa fotovoltaica, foi quem me abrigou a primeira vez, o Romulo e a Priscila, pô. Legal. Pessoas sensacionais. Tá, falando, eu perdi. Você tava falando que apesar de ser cansativo, é uma oportunidade muito irada. Então, cara, obrigado. A gente curte a parada, sacou? É maneiro, é como se a gente... Boa parte do nosso dia a gente não tá com esse desgaste todo, não é assim que funciona pra gente. Lógico que fazendo isso muitos dias chega um momento que você fala assim, eu vou tirar uns 2 dias aqui que eu vou dar uma resetada, mas é maneiro, sacou? É maneiro, cara, é maneiro. Porque você tava, igual eu falei, eu não sei, não tenho muita certeza se o caminho tá desenhado não, cara, ele tá desbravando as coisas e todo dia é uma experiência nova ali, você vai tirando um monte de conhecimento e vai vendo que é legal, porque a gente tá ali todo mundo junto. Você falou ali do funcionamento da cabeça, cara, tem explicação, por que o homem saiu lá do paleolítico e chegou hoje. Se você for comparar as condições de vida, a gente saiu de um ambiente onde você tinha que caçar e fazer fogo para um ambiente onde você faz um podcast, sacou? Então a vida é muito melhor hoje. E vem disso, a gente tem substância na cabeça que te mantém forte para percorrer distância, tem uma substância que te faz enxergar o futuro, aí, pô, você tem uma coisa que te mantém firme e outra que você vê pra frente, pô, do caralho, só juntar as duas, por isso que a gente trabalha bem com metas, sacou? Você vai ter essa sensação de progresso aí, endorfina e dopamina. Aí é bom, né? Eu sou o rei de checklist. Aí tem outras 2 substâncias, cara, que complementam essa, né? Serotonina e ocitocina. Uma ali tá nessa relação de fazer o bem pro grupo e tal. Perfeito. E aí acontece uma coisa muito importante que eu falava que eu não gostava de reconhecimento, mas hoje eu vejo que enquanto máquina eu preciso disso. O reconhecimento tem liberação de substâncias demais também. Então, a via de mão dupla. E tem a parte de se sentir seguro, sacou? Pô, você com a sua esposa, você conta todos os seus segredos pra ela. Eu e Camila, eu e minha esposa, Camila a esposa dele. É assim que funciona, é um ambiente onde você realmente se desarma e aí acontece o que chama de círculo de confiança. Isso está no livro do Simon Sinek, Líderes se servem por último, capítulo 6, se eu não me engano. Quem não tiver com muito tempo pra ler, pega e lê só o capítulo 6, que é maneiro. É maneiro. E aí você entende assim, o funcionamento da coisa como um todo, porque o que faz a gente sair de lá e chegar aqui, pô, você se sente protegido, você se abre para falar o que você tem dificuldade, o que você não tem, você quer fazer o bem pro grupo porque isso te dá uma sensação boa e o grupo reconhece que você fez bem para ele, você enxerga o futuro, cara, você percebe o futuro. Quando você vai entendendo o funcionamento assim, você vê que, cara, dá pra trabalhar o ambiente, como você falou, pô, quando a gente tá rindo a gente não tem medo. E vai ter uma notícia ruim, pô, pelo menos vão dar umas risadas que, não que o problema vá sumir ou que ele vai ser resolvido, mas a chance de resolver, ela aumenta consideravelmente. E aí é isso que a gente vive lá na TD, sabe? Que dá pra explicar de uma forma um pouco mais técnica, porque a gente tem exatamente esse ambiente. Lá não é um ambiente que você chega... Na verdade, você sai leve de lá, você sai leve. E é um ambiente que, assim, não é... A gente não fica rindo um pro outro todo dia, a gente briga, cara. A gente briga, sacou?
A gente briga, só que é aquela briga, não que eu tô desmerecendo você ou que eu quero estar certo, que o meu É de ego... cuidado mesmo pelo outro, cara, pelo projeto, a gente né? quer resolver um negócio Isso. ali, e às vezes você acha que é por um caminho que resolve, eu acho que é por outro, você vai colocar os seus pontos, eu vou colocar os meus, a gente vai ter um monte de divergência, até que a gente vai falar, caramba, não era nenhum dos dois, era outro, não, era isso aqui mesmo, e tá de boa, e segue pra próxima, é maneiro, cara, é maneiro, isso é legal mesmo. Isso é muito sinistro, porque a gente tá falando da T&D aqui o tempo inteiro, a gente falou um pouco no início, mas a gente não ainda mencionou o que realmente a T&D faz agora. Tá todo mundo assim, pô, mas vocês já estão falando o tempo todo, eu vou mandar currículo lá pra T&D, deve ser maneiro trampar lá, e olha, eu falo. Eu vi em loco lá o ambiente, não só o ambiente de trabalho, a nível do que o Pedro está explicando, mas a atmosfera. Porque é diferente, né? O ambiente que você tá, mas a atmosfera. Fora que a estrutura de vocês é estilo Google, né, irmão? Tudo aberto, a parada. Pô, cheguei lá, um maluco me ofereceu água, outro café, o outro, porra, veio trocar uma ideia. Caraca, porra, tô vendo seu negócio no Instagram e coisa. Eu nem sabia que o cara já tava vendo. Quando eu fazia live direto, mano, era T&D em peso assistindo a minha live. Os caras são muito fechamento. Não, e só um coraçãozinho também. Não, a galera é fiel. A galera é Mas ó, antes de vocês falarem sobre a T&D, eu queria falar assim, a questão quando eu falo, por exemplo, do caminho, que isso é muito legal, pra você entender a minha visão. O caminho que eu falo, quando vocês já têm o caminho na cabeça, que assim, hoje se vocês saírem da T&D, jogá-la no chão e montar outra parada, vocês têm o caminho na cabeça de vocês. O que é o caminho que eu quero dizer? Cara, vocês já sabem que vocês vão passar perrengue. Vocês já sabem que vocês vão sofrer frustrações várias. Vocês sabem como voltar a mente pro lugar, como organizar a sua mentalidade, como organizar a parte física. Então, esse caminho é o que você falou da questão. As pessoas não têm oportunidade de viver esse caminho. Porque eu vou falar, do pouco tempo que eu empreendi e agora voltando a empreender, esse caminho, apesar de, irmão, é dormir tarde, precisamos fazer uma reunião aqui 9 horas da noite e chegar em casa 1h30 da manhã, 1h30 da manhã, meu irmão. Uma coisa bem prática, cara, assim, se você perguntar a todo cara que já foi, eu fico falando agora do aspecto financeiro, milionário, bilionário, ou teve realmente um sucesso, o que é que você prefere? Perder o conhecimento que você tem ou perder a riqueza toda que você tem? Riqueza? Todos eles, né, é unânime, prefere perder a riqueza, porque ele já tem como de novo. E se ele perde o conhecimento, ele perde tudo que ele tem. É então, verdade. Assim, o que a gente conseguiu aprender, claro, além das vivências, desde universidade, escola técnica, até agora, cara, é um tipo de conhecimento e falo. Se a gente conseguiu em 5 anos trazer o startup da mala de um carro para o que a gente hoje está conseguindo construir, e esse é o ano de virada de chave. Tá? Ano que vem vai começar a acontecer algumas coisas que vai cair um meteoro em Macaé. Um negócio gigantesco. Negócio gigantesco, tá? Então assim. A gente gosta assim, né? A gente fala muito. O nosso intuito é a gente conseguir, nos próximos 12 anos, ter pelo menos mais 5 mil colaboradores. São 5 mil vidas impactadas. A gente vai fazer isso. Irado. Tá? Mais rápido, mais devagar, algumas coisas do mercado vai acontecer, mas isso vai acontecer. Então assim, o que a gente já conseguiu construir, o principal são todas as conexões que nós fizemos, Porra, São demais, da vida, São Augusto da vida, tudo que a gente aprendeu, errou, aprendeu, isso aqui pra gente é único. E amanhã, T&D deu errado, tá? O presidente agora assinou um decreto que água é de graça e provavelmente essa é a única possibilidade de inviabilizar a solução que nós temos hoje. A mesma manhã aí, cara, vamos montar o quê? Vamos montar o quê? É a mesma equipe, é o mesmo time. Então, o nosso foco, e vai dar certo, e quando a gente fala de recursos humanos, é porque realmente é humano. Nosso foco é o time, cara. Eu tenho um time hoje, tá? Graças a Deus, eu tenho desde pessoas com 17 anos de idade a pessoas com 68 anos de idade na T&D, que o time é foda. E assim, hoje a gente executa. Somos a melhor da América Latina em água e saneamento, porque o nosso time é foda e escolheu essa vertente para atuar. Mas se amanhã que você quiser vender pamonha, esse time vai fabricar a melhor pamonha da América Latina. Minimamente, porque eu tô aqui ainda. Tá? Então isso é... E aí voltando pro protocolo. Isso. Porque depois que a gente começou a falar muito, normalmente, pessoal, eu não gosto muito de começar a falar a introdução correta do que é o Camilo, do que é a T&D. Eu venho aqui muito mais no intuito de, cara, deixa eu passar logo tudo aquilo que a gente vive, que eu quero muito ajudar você com o que você faz aí hoje. Legal. Se você vai sair do seu emprego, se você vai manter no seu emprego e empreender realmente, evoluir aí dentro. Então, o meu intuito é sempre falar muito mais da solução e das vivências nossas, tá?
Porque eu aprendi muito com essa parte acadêmica, que muitas das pessoas às vezes não tem tanto resultado, mas aí começa sempre falando de não, que eu sou doc, pós-doc, 3 docs diferentes, fiz isso. Mas seguindo o protocolo, tá? O Camilo aqui, este aqui vos fala, tá? Sócio do Pedro. É um cara que nasceu ali no interior do Rio Grande do Norte, tá? Numa cidade chamada Mossoró, e passou parte da infância dele ali entre Mossoró e um lugar chamado Cajazeiras, no Ceará. É uma região onde realmente, hoje está bem melhor, já tem até uma estrada passando na casa, em frente da casa da minha tia e da minha avó, tá? Mas antes era um lugarejo onde realmente tinham pouquíssimas pessoas e não existia água, e era um tipo de pobreza diferente do que a gente vê aqui hoje, né? A oportunidade mais próxima que a gente vê aqui hoje no Rio de Janeiro é um semáforo. Tá? Então, mesmo que você venha de uma comunidade, cara, você tem os seus riscos, etc., mas você desce pro semáforo e você consegue trabalhar, tá? E lá não, a oportunidade mais próxima ficava 4 quilômetros ali para você conseguir ter algum tipo de trabalho. Então, graças a algumas políticas públicas, consegui fazer toda aquela carreira que, entre aspas, é a carreira correta, que a gente é doutrinado pelo pai, pela mãe, pela família a seguir. E também, eu não digo que ela é errada, tá? Estudo é necessário, estudo até hoje. Eu sou um fissurado por estudo até hoje, muito baseado na educação que eu tive de minha mãe, tá? Que estuda até hoje, tá? Estuda até hoje, por sinal. Então, segui carreira acadêmica, fiz escola técnica, né? Graças a algumas políticas públicas, fui lá, participei do Senai, fiz escola técnica, que hoje é IFE, antes era Cefet. Entrei na Universidade Federal e sempre tendo aquilo como meta. Então, eu estava no Senai sabendo que queria entrar no Cefet, eu estava no Cefet sabendo que queria fazer uma federal, eu estava na federal sabendo que queria entrar em uma multinacional e, teoricamente, tinha estabelecido aquele sucesso. A gente começou com isso aqui no outro podcast lá, sobre vários sucessos. O meu é uma cenoura que muda todo ano, eu estou sempre correndo atrás dela ali. E aí foi quando larguei essa multinacional, né? Fui transferido para Macaé, que é uma multinacional que trabalha com petróleo. Fui transferido para Macaé e aí tive a benção de dividir um apartamento com o Pedro, né? E aí, de cara, assim, energiamente, tá? Nem existe essa palavra. Estamos botando agora no vocabulário, irmão. Energia não mente. Eu te deixei tudo parado. Eu acho que pode ser headline. Eu gostei muito dessa. Thumbnail, né? Thumbnail vai ser energia não mente. Exatamente. Energia não mente, cara. E de cara eu já vi que era um cara. Cara, esse cara tem alguma coisa nele. Tem algum brilho diferente nele, cara, que eu tenho que tentar entender o que é. E assim, quando a gente vinha para a esfera acadêmica da coisa ou profissional da coisa, pô, o cara nunca trabalhou, nunca foi sujeito a uma pressão de uma multinacional e você quer empreender com ele, cara, quero que ele tenha algumas habilidades que eu não tenho. Ele tem uma capacidade humana, uma capacidade comunicativa, uma capacidade de ler pessoas muito mais rápido que eu. E no empreender rápido, eu precisava muito daquilo, e principalmente, algum cara que comprasse minhas loucuras. Porque hoje em dia é muito difícil você empreender no ritmo que a gente empreende sendo jovem. Porque não... Jovem, assim, tô com 34, tá, galera? Mas eu tava bem jovem quando a gente começou. Então, assim, porque ele não tem tanta credibilidade. Só que, cara, eu sempre fui um cara que, graças ao amor de mãe incondicional que eu tive, eu sempre tive... Não é uma autoestima a ponto de ter soberba, mas eu sempre me acreditei, eu sempre me autoafirmei demais. Cara, eu posso tudo aquilo que eu desejo fazer. Eu sempre tinha isso muito, muito claro. Então, quando eu comecei a empreender, não éramos só eu e o Pedro, era eu, o Pedro e tínhamos outros sócios. E era notório quando, cara, vamos fazer assim? O Pedro, cara, se você for, eu vou. Não, mas não tem como. Por isso que ele não tinha essa confiança que eu tenho, essa simbiose com o Pedro, de realmente eu confiar com o outro. E aí foi quando a gente decidiu que a gente ia criar a TID Sustentável. Porque eu sabia que era um pouco de loucura, mas eu confio. Eu tinha confiança, cara, esse tipo de modelo de negócio, se eu entrar e eu realmente dedicar tudo aquilo que eu aprendi, ao invés de eu trabalhar 18 horas para outra empresa, eu trabalho 18 horas para a minha, cara. Aí não é possível que se eu trabalhar 18 horas por dia com um carrinho de pipoca na calçada, eu não consigo pagar minhas contas. Né? E aí, senta-se com minha esposa, faz um alinhamento de expectativas, ó, então eu sei que você casou com um cara que trabalhava na multinacional, um emprego, entre aspas, estável, mas eu acho que não dá mais pra mim. Né? Então assim, a coragem que eu tive de realmente sair do emprego foi por conta do alinhamento de expectativa de minha esposa, e a gente montou a TID. E o que é a TID? Tá? A TID, pessoal, é uma... Lembrando, sobre a ideia, né? Isso é outro quesito também. Pô, mas vocês tiveram uma ideia fulminante, maravilhosa. Velho, essa ideia, a primeira ideia de trabalhar com gestão de recurso hídrico no Brasil, que eu tenho conhecimento, data de 88, tá?
É o ano que eu nasci. Logo, é impossível ter tido essa ideia. Mas a gente conseguiu, baseado em tudo que o Camilo aprendeu, em tudo que o Pedro aprendeu, fazer a melhor performance disso. Então hoje ninguém consegue entregar a solução hídrica que a gente entrega. É uma solução que é onde a gente, e aí resumindo o que é a TID, é uma startup de tecnologia que hoje desenvolve tecnologias para reduzir o consumo de água de médios e grandes clientes. Então nós desenvolvemos um sistema chamado Sistema de Economia de Água. Ele é implementado gratuitamente nessas corporações, hospitais, escolas, supermercados e etc. Nós reduzimos o consumo de água desse cliente, entregando um valor agregado operacional imenso, tecnologia, redução de gastos, sustentabilidade. E quando a gente reduz esse consumo dele, a gente recebe um percentual do sucesso que a gente conseguiu obter. Então é muito prático. Caraca, que O cara contrata a gente sem precisar pagar absolutamente nada. Se ele não gostar, ele manda embora. São 5 anos de empresa, fazendo dia 28 desse mês, né? E nenhum distrato a nível nacional que realmente mostra que a gente está entregando o caminho certo. Está realmente no caminho certo. Então, assim, é uma empresa que, após esses 5 anos, conseguiu chegar em um nível dentro do cenário de inovação nacional, com diversos prêmios, tá? Como o Pedro falou, são 29 participações e acelerações, prêmio na maioria delas. Então, a gente já tem uma empresa bastante consolidada, onde o que a gente fez... E lembrando, tá, pessoal? A gente não apertou a chave do crescimento. Apesar de a gente hoje estar atuando em 9 estados, 34 cidades, e estar realmente já começando a expandir no Brasil, até então era tudo validação, preparação para o que está vindo agora. A gente agora vai começar a apertar realmente a ter uma empresa com escala considerável, abrindo mais de uma unidade a cada mês. A gente está abrindo 4 unidades simultâneas agora. Tá? Então, assim, esse é o nosso intuito, e tudo isso sem investimento, com capital próprio, com muito trabalho, com muito suor e o principal, com muita gente engajada, fazendo aquilo que ama, a bundinha certa na cadeira certa. Esse é o segredo da TID hoje. É o que você falou. Agora que você explicou mais o projeto, né? Que você falou alguns momentos atrás. Confiar no taco, né? Literalmente, né, cara? Como é que você enxerga essa parte aí, Pedro? Essa parte do confiar no taco? Como é que isso é pra você? Pra você, Pedro, enquanto também CEO junto com o Camilo, e pra você, Pedro, que faz a gestão da galera, pra ter a certeza que a bunda certa tá na cadeira certa. Cara, isso aí acho que foi... Resultado que diz, mas agora. Não, mas eu vou até voltar um pouco aqui na parada que o Camilo falou, que eu acho que casa com isso. Eu já parei pra refletir por que a gente se deu tão bem, sabe? Eu parei e fiquei matutando isso há alguns meses já. Não uma coisa de hoje. Daí você viu o Camilo falando, veio de um lugar, pô, vida puxada. Não era um ambiente hostil, além de todas as dificuldades relacionadas à seca e falta de infraestrutura, hostil, então... E é um cara... Inclusive, pessoal, desculpa, Mossoró, né, a cidade que eu nasci, ficou em primeiro lugar agora, esse mês, né, a cidade mais violenta do país e a 7ª do mundo. Isso tá engraçado. Porque é péssimo, tá? E aí eu tava analisando, e aí Camilo, a gente discutia muito, cara, porque ele é muito acelerado, pega e faz, e pega e faz, e pega e faz, e pega e faz. Aí eu comecei a observar e falei assim, caramba, isso que ele tem pode ser um problema, pode ser uma qualidade. Em qual contexto? No contexto do que a empresa cresceu foi excelente, sacou? Às vezes numa relação pessoal ali pode ser um problema, porque ele vai fazer uma parada que você não vai gostar. Eu fiquei assim, pô, o cara nasceu num lugar punk. Tipo, deve ter sofrido todo tipo de violência que a gente pode imaginar. Aí entrou no jiu-jitsu, coisa que eu já me encontrou, entrou no jiu-jitsu para aprender a se defender, sacou? O cara venceu no estudo, entrou na empresa, o cara aprendeu a resolver tudo na base da mão, sacou? Tudo na base do suor e do esforço e tal. Não tem como eu querer que esse camarada ele seja a pessoa mais humana do mundo, porque ele foi forjado ali na dificuldade e o cara deu certo na vida, assim, sacou? Já no meu caso foi muito diferente. Eu cresci não era um bairro, era uma família humilde e tal, não tinha a melhor condição financeira, mas pô, cara, sei lá, minhas 4 tias ajudaram a tomar conta de mim, minha avó, minha mãe que perdeu um monte de filho, pô, fui amado pra caramba, sempre tive incentivo em tudo que eu fui fazer.
Aí foi onde eu percebi, falei assim, pô, pode crer, talvez eu sou uma parte do que faltou na vida de Camila e talvez Camila é uma parte do que faltou na minha vida, sacou? Tanto que hoje a TID é uma empresa que ela é extremamente agressiva e extremamente humana ao mesmo tempo, sabe? Isso meio que a balança ali, meio que na mesma magnitude ali das coisas, sabe? E aí, respondendo a sua pergunta, não perdi no raciocínio. Respondendo a sua pergunta ali, né, como que é a questão de confiança, cara, com o cabelo eu aprendi, eu falei assim, eu vou fazer isso aqui, porque isso aqui vai dar certo, cara. Vai dar certo. E o Camilo me testava demais, eu falei assim, não vai fazer isso aí não vai fazer isso aí não. Eu falei assim, meu irmão, eu vou fazer, e se isso aqui der errado, você vai me ajudar a resolver. Aí eu falei assim, então vai lá então. Então vai. Mas você vai também, você vai naquela, cara, eu falei assim, não, cara, eu vou fazer, eu tenho que levar um resultado também, porque, pô, cada centavo que sai para pagar isso aqui é uma parte do nosso sonho, é uma parte do sonho da galera que tá construindo lá com a gente as coisas. E aí, confiança entra muito nisso. A galera confia na gente, a gente confia no pessoal. O que é mérito de Pedro e Camilo, isso aí ficou lá em 2019, cara. Não é mais mérito só nosso lá, desde que... Aliás, nunca foi, na verdade, desde que abriu, porque a Natasha tava junto com a gente lá, pegando alicate e instalando as coisas, sacou? A esposa dele. Um monte de gente que passou. Então, a gente teve persistência pra manter e hoje a gente tem uma equipe que é altamente confiável. Se Pedro e Camilo não trabalhar essa semana, eu te garanto que a TID não morre, cara. Assim, a gente tem a nossa relevância lá dentro, porque de fato a gente estuda muito e a gente tem uma percepção ali bacana de alguns cenários e o nosso trabalho é apontar norte pra galera, mas se a gente não for trabalhar, cara, a empresa não morre, muito pelo contrário, ela vai continuar crescendo, só que a gente curte a parada, a gente curte e ela não virou, a gente quer ter 5 mil colaboradores, sacou? Não virou ainda, tem 40 nossos direto e se for pegar por capilaridade geral, assim, juntando todo mundo, vai ter mais de 100. Então falta um monte, cara, mas vai fazer, sacou? Maneiro. Então, essa certeza que vai dar certo, cara. A gente vai lá, porque no meio da trilha a gente... cara, você estava falando lá do saber o caminho, eu falei, cara, é igual abrir uma trilha, sacou? Você vai abrir uma trilha, você não sabe muito bem o que tá na frente, mas você tem um facão, você vai. Aí às vezes, caramba, agora não é mais mata, agora é uma pedra. Caramba, agora tem que quebrar a vamos quebrar a pedra. Vai dar volta ali. Exatamente. Uma parada da autoconfiança, cara, eu vejo muito, assim, apesar de ter nascido em uma região, entre aspas, um pouco mais, digamos assim, cara, eu tive muito amor. Então, assim, eu fui criado por mulheres que são fantásticas, né? Então, assim, minha avó foi uma guerreira, tá? Minha avó foi uma guerreira. Minha avó foi, apesar de ter vindo do interior onde tinha que catar algodão, catar feijão, né? Agricultura ali braba, e não é no frio, entre aspas, como é Rio de Janeiro, não é Caatinga, tá? É calor. Mesmo assim, foi lá, estudou e aí conseguiu ser a primeira professorinha do lugarejo onde ela viveu, tá? Trabalhou até quase seus 70 e poucos, quando realmente ali as enfermidades começaram a proibir ela de trabalhar. Mas ela era responsável por fazer a parte de aposentadoria dos velhinhos da região dela. Ela pegava o busão, ia para Aracati e voltava assim, é uma guerreira. Aí você pega as filhas delas, minha mãe, outro exemplo de estudo até hoje, tá? Sofreu todos os tipos de preconceitos e abusos do mundo por ser uma mãe solteira, solo, né? Tem a galera hoje gosta de falar de uma forma diferente. Você tira uma mãe solo, tias, tia Dênia, tia Beda, depois vem com minha irmã numa faixa, assim, eu tive muito amor, cara, dessa galera. E pra elas, a educação que eu tinha, cara, eu sou capaz de tudo que eu me predispor a dar o meu melhor, a estudar, eu vou conseguir. E sempre veio de mim algumas pessoas que estão um pouco longe, tá? Quando eu fazia vestibular e tal, não gostava muito porque, pô, esse cara é meu soberbo, esse cara é meu assim. Quando o cara se aproximava, obrigado. Quando o cara se aproximava, pô, esse cara tem um coração gigante, cara. Só que esse cara, ele quer vencer. Então, assim, dentro da TID, eu falo muito pro pessoal, o cara que entra hoje, o Jorge, o Samuel, o Felipe, PH, todos os caras que entraram na TID, eu falo, olha, vocês entendem que hoje eu sou o lobo mais velho, até a Priscila, a Bruna também, eu quero muito que vocês assumam o meu lugar. Em algum momento eu vou cansar, tá? Mas eu vou te dizer, o velho aqui vai dar trabalho, porque eu vou estar estudando pra caralho, eu vou estar trabalhando pra cacete, eu vou entregando muito. Então, se você quer realmente fazer o que hoje eu faço, você vai precisar ralar muito. Então, eu tento, e o Pedro também, ser a referência para essas pessoas.
Entendeu? E o mais importante que eles precisam muito entender é exatamente isso, tá? E aí qual é a vantagem de você ser um líder onde você traz confiança? O Felipe sabe que se ele hoje não vender, eu vou lá e vendo. O Jorge sabe que se ele não resolver algum problema, alguma coisa operacional, eu vou lá e resolvo. O Samuel sabe que se ele não fizer alguma coisa administrativamente para finalizar o processo de uma franquia minha, eu vou lá e eu entendo da lei, eu vou lá e resolvo. Todos eles têm a confiança, cara, eu posso fazer, porque eu estou, entre aspas, respaldado. Pedro e o Camilo conseguem resolver. Mas a gente sempre deixa eles naquela redoma, como eu falo para vocês, erra aqui dentro, tá? Isso. Erra aqui dentro, tá? Que a gente erra rápido, testa rápido, para conseguir crescer. Então, assim, essa questão de confiança é muito disso. Eles entendem que quando eles erram, eu nunca cheguei batendo ou reclamando ou criticando ninguém. Pô, cara, vem cá, o que foi que houve? Pô, Camilo, aconteceu assim, assim, a gente vai lá, tenta resolver da melhor maneira possível. E engraçado porque normalmente, cara, e aí é pra quem lidera pessoas, o momento que você erra, aquela pessoa vem de guarda baixa normalmente total, ela vem desprevenida, ela vem esperando uma pancada. É verdade. Quando ela tem um afago, quando ela tem a necessidade assim, toma até um susto, né? Cara, tô pra te ajudar. Depois que passa essa tempestade ali que ele errou, agora vem aqui. A gente errou por isso, isso e isso. Você precisa aprender. Eu tô aqui com o pé acidentado, tá, pessoal? Cometi um acidente domiciliar, né? Isso por excesso de confiança e um aparelho elétrico caiu no meu pé, tá? Qual aprendizado? Qual aprendizado, tá? Eu não posso, mesmo estando em casa, deixar de usar meu EPI, tá? Isso é fato. Então, assim, isso é um aprendizado. Então, isso a gente faz sempre na TID. Isso é muito incrível, cara, porque é uma coisa em comum, por exemplo, que eu vejo que vocês têm muito, é criação, no sentido total, em sua totalidade, que você que teve de criação, da mãe de vocês, da família de vocês, e da sugestão muito poderosa que foi colocada no subconsciente de vocês, que foi: Pedro, Camilo, vocês podem tudo aquilo que vocês quiserem. Não importa o que ninguém falar, vocês podem tudo. O Pedro teve essa sugestão e você teve essa sugestão. E a vida, o universo e Deus, seja lá qual for a crença, uniu isso da maneira que teve que unir. Mas teve essa parte em comum de vocês, que não importa aonde vocês estiverem, não importa se amanhã vocês venderem ETD e vocês forem criar outro negócio, o negócio vai dar muito certo. Obviamente, por todo o conhecimento que hoje vocês têm, vocês possuem, mas por muito mais que o conhecimento, por essa virtude que vocês têm hoje, que é acreditar que tudo aquilo que vocês se propuserem a fazer vai dar certo. E não tem outra opção. Só tem esse plano A, sabe? E esse podcast de hoje, eu acho que essa foi a pegada, além de toda a parte da história de vocês, mas que me motivou muito e que me ensinou muito. É essa sugestão poderosa de que, cara, você pode tudo aquilo que você quiser. É uma mensagem, não importa qual é a situação de vida que você tem. Não importa se você está em CLT e tem uma porrada de boleto para pagar. Se você quiser empreender, acreditar no seu negócio, que o seu negócio é uma parada que você gosta de fazer, ela vai dar certo. Eu acho que essa é a base disso tudo, assim, cara. Dessa nossa conversa aqui a gente é muito gostoso. A gente tem que ficar aqui, eu vou falar, ô Vox You, vamos liberar 5 horas, cara, só se foda. Porque, porra, foi exatamente isso, né, cara? Alguma parada, a gente tava saindo de casa, eu cheguei, né, coisa e tal, não sei o quê, aí tava saindo de casa, aí ele tava saindo de casa também, aí um outro mandou mensagem pro outro. Parado, não esquece não sei o que. Aí eu falei, não esquece não sei o que lá, ao mesmo tempo que eu mandei mensagem, mandou mensagem também, mas essa porra beleza direto. A conexão é sinistra mesmo, cara. Então assim, isso é muito incrível, cara, eu acho que essa união de vocês, nessa sugestão colocada no subconsciente de vocês, por pessoas de autoridade que vocês têm na vida de vocês, com uma das maiores forças energéticas que existem, que é a fonte energética do amor de mãe, do amor de família, essa e que vocês compartilham, é a maior também, que tem, que vocês compartilham entre vocês. E um relato, né? Isso não significa, pessoal, que 24 horas por dia eu esteja super motivado, nossa, sou super autossuficiente. Inclusive, quando eu procurei hipnoterapia, foi por isso, né?
graças ao santo Deus, né, eu fui bem educado e desde muito novo sempre tinha essa sugestão no meu subconsciente de meus familiares. Camilo, você pode muito. Camilo, você consegue. Camilo, se você estudar, você vai vencer na vida. Muitas das pessoas não tiveram isso, pelo contrário, né? Foram educadas de forma bem mais oprimida, bem mais opressora, digamos assim. E a hipnoterapia está aí para isso. Então, hoje, se você realmente... mas eu não consigo me enxergar evoluindo tanto no meu campo de trabalho. Eu não consigo me enxergar apto ou, de repente, desenvolver a função de executivo dentro da minha empresa. Além de diversas outras metodologias possíveis, a hipnoterapia serve para isso. Porque ela é uma sugestão guiada por profissionais que realmente entendem, para realmente começar a estar entrando ali no seu subconsciente e começar a garantir que esses gatilhos positivos existam, tá? Eu, quando realmente comecei eu falei com o Daniel, quando eu começava a entender que o meu cenário estava um pouco baixo, Daniel, vamos bater um papo aqui, cara, a empresa conversar. Então eu começava a trazer algumas coisas minhas ali, fazer algumas sugestões positivas e eu voltava assim, é isso aí, voltei. Guerreiro, vamos começar de novo. É assim. isso. Então procurem, que tem solução demais para isso, a hipnoterapia é uma delas. Legal, cara. Gostei do merchan, obrigado. Obrigado. Mas só pra dizer, a gente já tá bem no finalzinho mesmo do tempo, né? Que a gente tá com a sala aqui, mas eu acho que tem uma pergunta muito importante pra gente, cara, e eu tenho certeza que tem muita gente que vai estar assistindo isso daqui e que tá no momento ali, cara, quero abrir empresa, será que eu abro empresa? Como é que eu abro empresa? Como é que é essa questão do empreendedorismo? É aquela coragem inicial que falta na galera de entender o processo, de buscar o melhor caminho. Pra gente, vamos pensar aqui, nós dois, fica mais fácil de vocês falarem isso do que pensando em 200 milhões de pessoas. Mas vamos lá. A gente está começando hoje uma empresa baseada no que a gente acredita, dentro das nossas virtudes, dentro do que a gente enxerga ser necessário para as pessoas, para as empresas, para um desenvolvimento melhor do ser humano mesmo, de fato. Não é simplesmente vender uma capacitação, não é simplesmente fazer dinheiro em cima de empresa e de pessoas. A gente quer um processo dentro dessa empresa que a gente está criando de enxergar pessoas desenvolvendo, de enxergar pessoas tendo eficiência, tanto dentro da empresa quanto fora da empresa. Ou seja, naquela empresa ou saindo da empresa, indo para outro lugar, cara, desenvolvendo um trabalho de alta qualidade como ser humano, como marido, como esposa, como gerente, como chão de fábrica, seja o que for. Esse é o nosso propósito. E eu enxergo como empreender nesse aspecto, eu enxergo que é você usar toda a sua capacidade para fazer um projeto que mude a vida das pessoas ou que impacte de certa forma a vida de alguém, né? E vocês dois, cara, com esse sucesso que vocês já alcançaram, esses vários sucessos que vocês buscaram dentro desses anos de luta, de tudo que vocês tiveram, e eu parabenizo vocês por isso tudo, qual dica rápida, uma coisa rápida de cada um de vocês para quem tá começando, pra gente mesmo que tá começando, o que vocês falariam para essa pessoa? Primeira coisa, tá, é você realmente tentar avaliar se você tem um perfil para empreender. Recentemente ficou um pouco glamouroso empreender, né? Todo mundo agora, a forma de você conseguir realmente ficar milionário é empreendendo, etc e tal. A verdade é que você pode ser um intraempreendedor na corporação que você trabalha, tá? Você pode ser um empreendedor de sucesso se por acaso estiver disposto a empreender. Mas uma coisa que eu faria, tá, no passado seria ter feito um Empretec, tá? Que é um curso do Sebrae muito bom, para você conseguir avaliar se, cara, realmente eu gosto do empreender. Porque algumas pessoas vão estar lá, vão fazer esse treinamento, tá? Alô, Sebrae, parceiro, tá? O merchan dele preciso fazer, tá? E essa pessoa vai fazer esse curso, cara, eu odeio empreender. Eu não quero ter, porque assim, você sai de ter um chefe, que é o seu, para ter 1000 chefes, que são seus 1000 clientes. Tá? Legal. Essa é a primeira grande verdade. Gostei. Tá? Essa é a primeira grande verdade. Então, eu aconselho muito a avaliar realmente se o empreender é o que você quer, porque você não tem mais as rotinas, você modifica muita coisa, principalmente na fase de escala do seu negócio. Legal. Demora para um negócio, o negócio do Brasil hoje demora 8 a 12 anos para chegar na fase dele estável. E normalmente ele morre nos primeiros 3. Perfeito. Tá? Normalmente ele morre nos primeiros 3. Então, dica, primeiro dá uma experimentada, faz um treinamento focado no empreendedorismo para saber se é o que você quer. Boa. É o que você quer. Os 3 focos que eu sempre considero são cliente, pessoas, produto. Então, primeiro, sempre você vai ter que estar focando em entregar o máximo de valor agregado para o seu cliente.
Não se apaixone pela sua solução. Eu amo a TI, mas amanhã eu posso estar abrindo a TIP, outra coisa, qualquer outra coisa que seja, tá? Por quê? Porque o meu foco é entregar valor agregado para o meu cliente. Legal. Eu amo resolver o problema do cliente, tá? E empreender, e depois disso são pessoas. Pessoas é o quê? Concentra no teu time. Você pode ter a solução mais foda possível. Você pode ter um mercado maravilhoso, um oceano azul de oportunidades. Se você não tiver um time engajado, um CNPJ, nada mais é do que um somatório desses CPFs. Exato. Tá? Então eles quem tem que fazer isso aqui realmente acontecer. E por último, tá? Acreditem, tá? Não é o mais foda, o mais importante é o seu produto. Tá? Mas ele precisa estar em um pilar. Se Legal. você não tiver um bom produto, você não consegue manter o seu cliente, as pessoas não trabalham engajadas por conta disso. Top. Então essa tríade pra mim é essencial. Tirou onda. Pessoal, anota isso aí. Pedrão, vai lá. Olha lá, vou até pegar. Vou pegar um dele daqui a pouco. Mas a primeira coisa que eu tenho como dica aí, cara, monta um código de cultura. Vai aprender o que é isso. Escreve lá qual que é a sua missão, qual que é a sua visão. Isso é um norteador muito forte. Quais são os valores, né? Os comportamentos que vocês acreditam que vão fazer vocês atingirem aquilo ali. Quando você escrever a visão da empresa, né, quais indicadores vocês vão atingir, como que vocês vão tornar a missão realidade, analisa bem isso. E se faz a pergunta, a gente tem na nossa equipe a matriz de competências necessárias para avançar nesse projeto? Essa é uma coisa que as pessoas normalmente não fazem, mas sempre que você for começar, imagina que você vai construir uma casa, mesmo exemplo que eu troquei ideia com o FEP, vai construir uma casa. Você precisa do cara para fazer o desenho, da pessoa para fazer o cimento, da pessoa para fazer o chão, o piso, um monte de coisa. Vocês têm todas essas competências? Duvido muito que tenham, porque ninguém tem tudo. Então, entender o que está travando a gente aqui agora, qual competência a gente precisa na nossa equipe para dar um próximo passo? É vender mais? É mexer mais no Instagram? Enfim, entendam qual que é o próximo desafio. E aí se faz uma pergunta. Essa competência eu vou desenvolver ou eu vou chamar alguém que já tem? Qual que vai ser o próximo passo? Porque isso muda drasticamente o que acontece na sequência. Se você acredita que você quer desenvolver a competência, não ache que você vai desenvolver do dia para a noite, porque não é assim que funciona. Às vezes é a hora de trazer uma pessoa que possa começar a compor esse time. Legal. Então, isso é uma parada bacana. Para saber se um projeto vai dar certo ou não, a base é a matriz de competências daquela equipe. A base. Depois vem a comunicação e uma outra coisinha chamada tensão criativa. Eu vou falar disso aqui depois. Então, base, matriz de competências, as variedades de competências. Comunicação, depois vem a capability individual e depois a vontade de ajudar os outros. Tensão criativa é o que acontece quando você combina todos esses elementos, um problema que aparentemente não tinha solução, ele se resolve. Então é focar muito nisso. Eu tenho certeza que do ponto de vista técnico ali da hipnoterapia, pô, cara, eu já conversei com o Daniel várias vezes, tenho certeza que vocês são talvez os melhores daqui de Macaé, talvez do Rio, talvez do Brasil, sacou? Só que tem outras coisas para empreender ali. E a parte técnica é um fragmento da coisa. Uma empresa não se faz só do produto. Ela é igual o Camilo falou, é uma parte. Pode falar, cara. Não, você vai só fechar a coisinha, porque lembrei da coisinha, vai ficar no seu gancho. Então, lembra de analisar todas as situações. Legal. Porque a gente já se deparou com um projeto interno que o cara que estava executando aquilo ali, do ponto de vista técnico, ele era perfeito. Sabe o que faltava? Às vezes era um pouco de articulação dentro da empresa para chegar no cara e falar assim, putz, tal pessoa não pode me entregar isso porque tá pegado. A gente fala assim, não, então faz o seguinte, eu consigo fazer isso para ele poder fazer o outro, esse outro eu não sei fazer. E aí as coisas funcionam. Legal. Sacou? Então essa é uma parada muito top. bacana. Pô, só dica sinistra. Só pra fechar, muitas pessoas que assistem, né, às vezes estão agora trabalhando e têm vontade de ter um empreendimento. Eu fui um cara que eu fiz uma transição muito brusca, né? Na verdade, eu não tive transição. Cheguei na empresa, pedi conta e comecei um negócio. Eu não tive uma transição saudável. Graças a todo santo Deus, deu certo. Mas assim, hoje as pessoas que eu começo, que eu auxilio, dou consultoria para começar a empreender, cara, dá para fazer uma transição. Você tem um gasto energético maior, mas a gente está com o seu pé em cada carrinho aqui. Você vai andar um tempinho com o pé nos dois, mas em algum momento você tem que largar. E quando eu falo largar, é não olhar mais para trás, pensando em por acaso voltar para aquilo e dedicar toda a energia como se aquele fosse seu único plano. Acontece muito das pessoas, eu estou hoje infeliz no meu emprego, não entende sobre o que é empreender e cara, mas já tenho que sair aprendendo tudo sobre empreendedorismo. Não, o básico, cara, era uma noção financeira mínima,
uma noção de gerir algumas pequenas pessoas que estiver com você mínima, isso tem que ter, tá? Isso tem que ter. E o conhecimento tá aí hoje, gratuito, aonde você quiser procurar para buscar. Tá? O resto é trabalhar muito, tá? Para conseguir suar garantir bastante que o seu empreendimento é sucesso. Porque a diferença de você ter um empreendimento e uma ONG é que você soluciona o problema de alguém e alguém paga a você por aquilo. A ONG é um pouquinho diferente, tá? Você vai fazer filantropia. Então essa é a gente dica. vai chegar nisso ainda. Tem como fazer, tá? Legal. Tô notando aqui Cara, eu vou falar, é aquela mesma coisa, ó. Eu sei que eu posso perguntar pra você depois, mas... Nós temos um cara em transição. Exatamente. E se deixar, meu irmão, é o que a gente falou, é 5 horas aqui conversando. Primeiro eu queria, cara, agradecer demais por vocês terem vindo, você ter retornado. Do último podcast ele falou, meu irmão, eu quero voltar lá com sangue nos olhos na próxima, passar mais informação ainda. Obrigado por isso. Pedrão, obrigado por ter vindo, cara. Pô, só informação top. Eu tenho certeza que a gente ainda vai se encontrar muito nesse caminho aí. E a gente vai colocar bastante informação para as pessoas mesmo, que esse é o nosso propósito com o podcast, fazer essa informação rodar, transformar e trazer a realidade mesmo do que é empreender para as pessoas também. Isso é importante, né, para as pessoas não perderem tempo nesse caminho. E assim a gente finaliza, cara, mais um episódio 10. Tem que ser 5 horas. A próxima vez eu vou marcar, meu irmão. Eu vou pegar aquela fichinha, vou fazer assim, ó. Não vou marcar assim, não. Eu vou fazer assim, já vou marcar várias, mas assim, é isso. Tá, o podcast é isso, é 1 hora, 1h30, 2 horas, a gente trocando uma ideia valiosa e a gente, poxa, poder voltar mais vezes também é importante, senão a gente faz um episódio só de 10 horas, meu irmão, e não rola, é legal a gente fazer vários episódios. Então a gente finaliza hoje. Pra você que ficou assistindo até agora, cara, a gente agradece demais por tudo. Então anota isso, volta, anota de novo, ouve mais uma vez, vê se isso fez sentido pra você. Entrega esse conteúdo para as pessoas que você acha que vão aproveitar, vão se deliciar com esse conteúdo, de pessoas que buscam e querem o sucesso, querem transformar vidas. E hoje a gente finaliza agora esse episódio 10 maravilhoso. E você encontra a gente no Instagram, na descrição desse vídeo vai estar tudo lá, o @ de todo mundo individual, das empresas, tá bom? Então fica tranquilo que você vai encontrar todo mundo. Ficou dúvida? Tá precisando de alguma ideia, de alguma coisa? Manda mensagem no DM dessa galera. Lota a DM dessa galera de coisa. Responde, exatamente. Pessoal, então, obrigado por isso. Obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui. Obrigado mais uma vez pela parceria de sempre aqui no PlenaCast. E é isso, né? Prazer de vir aqui conversar com vocês. Tá maluco, cara, assim, sem palavras, acho que o Augusto já falou tudo. Vocês, a gratidão enorme por vocês terem dedicado um tempo da agenda de vocês, de vida de vocês, para dividir um pouco desse conhecimento, não só com a gente, mas com todo mundo que está assistindo e vai assistir a esse episódio, ou vai escutar também pelo Spotify. Então, cara, mais uma vez, gratidão, Pedro, pela toda a sua entrega da parte humana. Espero que tenha conseguido falar tudo o que você queria, mas o que não deu para falar ainda é isso que o Augusto falou. Acho que quanto mais a gente for se encontrando, melhor fica. Porque agora, pô, tu falou as palavras que não falou do outro, e você vai ser a mesma coisa, então vai ser claro que a gente vai avisar aí com os 3 meses de antecedência para conseguir fechar essa data, entendeu? A estratégia que for, que funcione, pra gente estar aqui absorvendo essa informação com vocês. Então, assim, muito obrigado nesse momento final. Só assim, fala onde que a galera te acha, onde que a galera acha TD também, como o Augusto falou, vai estar na descrição, mas eu acho que é importante também falar onde a galera te acha, onde você faz, me acha só na TD, me acha pro DM, não, aqui, ó. Essa que é a parada, cara, eu não uso Instagram. Achamos um cara que não usa Instagram nessa sociedade. Entendeu porque que ele entende de gente. Legal. Mas eu já obriguei ele agora tá usando LinkedIn. Agora tá usando LinkedIn. Depois de muita reluta, tá no LinkedIn. Bacana. Pedro Henrique Moura Vittar no LinkedIn. Bacana. Show, e você? O Camilo, você encontra lá o Camilo com 2 L's, Torquato. E você vai encontrar muita coisa nossa marcada lá no Instagram e todas as redes sociais, TikTok, a YouTube, da TID Sustentável, tá? TED, igual o ursinho lá, Sustentável, você vai encontrar aí nas redes sociais e sites. Top demais. Então, pessoal, obrigado mais uma vez e a gente se despede aqui. Valeu!